Vamos lá começar, então, a nossa aula de hoje, dia 15 de julho. Nós estamos trabalhando o PET, volume 2, né? Então, nós estamos na terceira semana, porém, nós estamos fazendo a correção da segunda semana e eu vou fazer a explicação das atividades da terceira semana. Eu vou tirando o print aqui só para conferir a chamada no final. Depois eu anoto aqui no finalzinho, confira a chamada de todo mundo. Então, vamos lá. Mediana. Mediana é aquele valor que fica no meio. Eu quero fazer um comentário com vocês que todo ano tem aluno que erra isso no Enem. Lembrando que o Enem está marcado para janeiro, né? E essa matéria é muito fácil, mas ela tem no Enem todo ano. Todo ano cai moda, média e mediana. E geralmente não é uma questão só, são muitas questões. Então, por isso que nós estamos tirando essas semanas para poder estudar sobre essa matéria, que ninguém pode errar essa matéria no Enem. Porque é muito fácil, requer só um pouquinho de conhecimento e atenção. Então, vamos lá. Gente, mediana. Não esqueçam de colocar os dados em ordem crescente. Muitas vezes os alunos erram porque esquecem de colocar os dados na ordem crescente. Pega só o que está no meio. Não, primeiro coloca na ordem crescente, depois pega o que está no meio. Se for quantidade ímpar, beleza, pegou do meio, está ótimo. Mas e se for uma quantidade par de elementos no meio? Você vai somar esses dois que estão no meio e dividir por 2. No nosso caso aqui, ó, 6 mais 9, 15, dividido por 2. Eu esqueci de pôr a apresentação, gente. Agora sim, eu estou falando aqui achando que vocês estão vendo e vocês não estão vendo. Então, vamos voltar aqui. Mediana, então, semana 2. Mediana é o que fica no meio. Mediana é o que fica no meio. Então, nós vamos colocar tudo em ordem crescente e pegar o elemento que está no meio. 9. A mediana é 9. Eu chamo a mediana de ME. Aqui nessa apostila está chamando de MD, mas faz pouca diferença. O importante é você saber o conceito de mediana. Agora vamos ver uma quantidade par de elementos. E se for uma quantidade par de elementos? Não vai ficar um elemento no meio. Vão ficar 2 elementos no meio. Aí, o que você faz? Você faz a média aritmética deles, ou seja, você soma e divide por 2. Então, a mediana aqui é 7,5. Por quê? 6 e 9, 15. Dividido por 2, 7,5. Então, vamos à correção dos exercícios. Vocês viram que muitos deles são exercícios do Enem. É porque cai muito essa matéria no Enem. Então, eu tenho aí uma seletiva de 100 metros livres e cada raia com a sua, com o seu tempo. Para achar, e pede a mediana. Para achar a mediana, eu preciso colocar estes valores na minha ordem crescente. Então, eu já coloquei eles aqui na ordem crescente. Ver se vocês conseguem visualizar. Então, não esquecer, colocar tudo na ordem crescente. Aí eu coloquei 2,50, 2,60, e quando eu vou colocando na ordem crescente, eu vou riscando o número. 2,50, 2,60. A hora que eu escrevo ele aqui, eu já vou riscando. Por quê? Para não ter o perigo de pular um número. Como eles são 8 números, o meio não vai ficar um número. Vão ficar 2 números. Aí, o que a gente faz? Soma e divide por 2. Certo? Somei os 2, deu 41,70. Dividi por 2, deu 20,85.
Então, uma questão super simples, questão do Enem de mediana. Uma outra questão aí, vou focalizar melhor aqui o celular para ver se vocês conseguem ver. Ela também é uma questão do Enem e está pedindo a maior mediana. Então, eu precisei calcular a mediana de todos os valores. Ou seja, eu coloquei todos os valores na ordem crescente. 30, 33, 33, 33 e 34. 33 mais 33, 66, dividido por 2, 33. 32, 33, 34 e 39. 33 mais 34 vai dar 67. Dividido por 2, 33,5. 34, 35, 35 e 36. 35, 35, 70. Dividido por 2, 35. 24, 35, 37 e 40. 35 mais 37 vai dar 72. Dividido por 2, 36. 16, 26, 36 e 41. 26 mais 36 vai dar 62. Dividido por 2, 31. Qual teve a maior mediana? Maior mediana foi 36, que foi na letra N. Então, eu precisei colocar elemento por elemento na minha ordem crescente. E depois, calcular a mediana de cada um. Como são 4 elementos, quantidade par, tem que somar e dividir por 2. Uma outra questão do Enem, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar ela aqui no meu caderno. Essa questão, nós precisamos colocá-la na ordem. Vou voltar um pouquinho. Alguém está pedindo aqui para eu voltar. Foi a Bianca. Aqui. Você quer na 1, Bianca? Deixa eu ajeitar aqui o celular. É nessa aqui? Ah, tá. É nessa aqui mesmo, né, Bianca? Você está conseguindo ver direitinho? Aí eu escrevi a lápis. Ok. Ok, então vamos voltar lá para a questão 3 agora, que está tudo certinho, questão 2. A questão 3, também uma questão do Enem. Então, gente, ó, são 14 valores para copiar. É a taxa de desemprego em porcentagem em determinados períodos aqui, né? Então, nós precisamos calcular a mediana, o valor do meio. Então, nós vamos precisar colocar tudo em ordem crescente. E na hora de pôr na ordem crescente, toma cuidado para não pular valor, porque a questão é tão fácil, que a gente pode até errar. 6,8. Eu coloco aqui, 6,8. Vou virar um pouquinho aqui o celular para focalizar melhor. 6,8. Depois, 7,5, 7,6. Coloquei todos os valores na ordem crescente. Depois, como são 14 valores, vai ficar 7 para cá e 7 para cá. O que ficou aqui no meio foi 7,9 e 8,1. Aí eu somei, deu 16. Dividido por 2, 8. Olha que questão mais simples. Dosar o nervosismo, respirar, para não pular nenhum valor na hora de colocar em ordem. E conta, quantos números tem no gráfico? Quantos números eu coloquei aqui? 14, para não ter perigo de esquecer nenhum. Então, vamos para a próxima questão. Vocês estão vendo que aqui são tudo questões do Enem. Essa matéria, ela é fácil, mas importantíssima.
Então, a semana 2 foi até aí. Só que eu fiz umas atividades, deixa eu ajeitar aqui, complementares. Eu fiz num formulário novo, uma maneira nova, no Google Formulário. O que vocês acharam? Vocês responderam? Para mim foi muito fácil, porque quando vocês enviam a resposta, já dá até a quantidade de acertos de vocês. Vocês gostaram da atividade complementar nessa maneira? Tiveram dificuldade de fazer? O que vocês acharam? Se quiser ligar o microfone para falar, ou falar no chat, podem falar. Então, para mim, ficou muito fácil de corrigir, né? Porque é muito fácil de elaborar, né, no Google Formulário. Agora, eu estou preocupada com medo de alguém não ter conseguido acessar. Mas ninguém reclamou, não, né? Tá tudo tranquilo. Vocês conseguiram fazer? Porque essa semana vai ter atividade complementar, viu? E ela vai ser maior. Eu estava pensando em fazer no formulário do Google mesmo. Vai ser bem maior. Por quê? Porque essa semana o exercício do PET é muito pouquinho. Como o exercício do PET é muito pouco, aí eu vou dar mais umas atividades complementares. Agora, na semana que vem, não vai ter atividade complementar. Porque a semana 4 no PET já tem bastante exercício. Certinho, então. Gente, então vamos para a moda. Gente, o que será que é moda, hein? A gente, quando fala de roupa, é roupa que está na moda. O que é a roupa que está na moda? É aquela roupa que está todo mundo usando, né? Está na moda, é aquilo que está a maioria das pessoas usando. O corte de cabelo que está na moda agora é esse. Que está na moda agora é calça rasgada, né? Então, todo mundo às vezes você nem quer comprar peça rasgada. Um dia desse eu fui comprar uma jaqueta, eu só achei a jaqueta com rasgadinho, não tinha nenhuma sem rasgada. Então, você acaba, mesmo sem querer, você acaba comprando aquilo que está na moda. Por quê? Porque é o que está tendo, é o que está todo mundo usando, é a tendência, né? É o que está, que você acaba encontrando para comprar, né? É igual calça baixa antigamente. Vocês não são dessa época, né? Mas eu odiava calça baixa. E aí eu ia comprar, eu não achava calça alta. E teve uma época que a gente não encontrava. Agora a moda voltou, né? Agora a moda é calça de cos alto de novo. Bem mais alto que eu usava quando eu era adolescente. Mas, voltando então para a nossa matéria, a moda de uma série de dados. A moda, ela é o valor que repete muitas vezes. O que a gente precisa tomar o cuidado é com a questão que não é quantas vezes repetiu, mas é o que está repetindo. O que você pode confundir na moda é isso. Vejamos que eu tenho aqui alguns dados. Eu vou explicar direitinho isso para vocês. Mas vamos lá. Gente, tem hora que não existe moda. Tem hora que existe mais de uma moda, que eu chamo de grandeza bimodal, e tem hora que tem muitas modas. Por exemplo, a moda hoje é calça alta, rasgada. Pode ter mais de uma moda, né? A tendência de corte de cabelo. Então, existe várias modas. Agora vamos aos números, que é o que nos interessa, né? Então, a moda é o valor que mais repete. Aqui a gente vê, neste exemplo aqui, que o 2 repetiu, o 3 repetiu e o 5 repetiu. Só que o 2 repetiu 7 vezes. O 3 repetiu 5 vezes. E o 5 repetiu 2 vezes. Moda é aquele que mais repete. Então, a moda é o número 2. A moda não é 7, porque o 2 repetiu 7 vezes. Não. A moda é o número 2, porque foi aquele número que repetiu mais vezes. Agora, vamos aqui na letra B, no exemplo B. 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10. Não repetiu nenhum número. Então, não tem nenhuma
moda. Certo? Não repetiu, não tem moda. Acabou o assunto. Vamos então para o próximo exercício. Exemplo. O 2 repetiu 2 vezes. O 3 repetiu 3 vezes. O 5 repetiu 2 vezes. E o 7 repetiu 3 vezes. Então, o 3 repetiu 3 vezes e o 7 repetiu 3 vezes. Então, ele tem 2 modas. É chamado valor bimodal. Então, a moda é 3 e a moda também é 7. Só isso. Vamos ver atividade exemplo D. O 2 repetiu 4 vezes. O 5 repetiu 4 vezes. O 7 repetiu 2. O 8 repetiu 4. Então, o 2 repetiu 4. O 5 repetiu 4. E o 8 repetiu 4. Então, eles estão empatados. É o que eu chamo de grandeza multimodal. Eu tenho várias modas. Então, a moda é 2, a moda é 5 e a moda é 8. Aí vem os exercícios. Agora, e na tabela de frequência? É aqui que eu queria explicar para vocês não confundirem. O que é frequência? Frequência é número de vezes que o evento acontece. O número 1 apareceu 3 vezes. O número 2 apareceu 4 vezes. O número 3 não apareceu. O número 4 apareceu 2 vezes. O número 5 apareceu 3 vezes. E o número 6 apareceu 3 vezes. Qual que apareceu mais? Qual número repetiu mais? Teve a maior frequência? O número 2. O número 2 apareceu 4 vezes. Então, a moda é 2. Vocês entenderam o que eu queria explicar? Tem gente que coloca que a moda é 4. Mas a moda não é 4. O 4 indica que o 2 apareceu 4 vezes. É como se se eu escrevesse esses números sem estar na tabela de frequência, seria assim, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Então, o 2, ele repetiu 4 vezes. Então, a moda é 2, porque o 2 é aquele que repetiu mais vezes, é o que tem uma maior frequência. Aí a Bianca perguntou, e para formar a mediana? Vou pegar os valores, eu pego os valores, Bianca, foi bom você ter perguntado. Vamos voltar um pouquinho na mediana? Já que a moda é muito facinho? Já que a Bianca fez essa pergunta, então, Bianca, foi bom você perguntar. Eu vou explicar a mediana com a tabela de frequência e sem a tabela de frequência, tá? Vamos olhar aqui. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 15 números? 15 números. O que vai ficar, então, vai ficar 7 de um lado, 2, 4, 6, 7. 7 de um lado, 2, 4, 6 e 7 do outro. Então, a minha mediana seria 4. Por quê? Eu coloquei tudo na ordem crescente e o que ficou no meio foi o 4. A minha moda é 2. Por que a minha moda é 2? Porque 2 é aquele que mais repete. E a minha média aritmética seria 1 mais 1 mais 1, mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, mais 4 mais 4, mais 5 mais 5 mais 5, mais 6 mais 6.
tudo isso dividido por 15, porque eu estou somando uma lista de 15 números. Então, a minha média aritmética seria 3 e 6, 3 e 8, 11, 19, 19 com 5, 24, 34, 46. Isso mesmo, gente? 46 dividido. Vamos abrir aqui, só um minutinho que eu vou abrir a planilha aqui. Quarenta e seis dividido por 15. Vamos fazer a conta aqui. Vai dar 3. 3 é 5. 45 sobra 1, 0. Não dá 0, 100 dividido por 100 dividido por 15. Vai dar 6. Vai virar dízima periódica. 9. Sobra 10, vai dar 6 de novo. Então, vai ser aproximadamente 3,1. Aparece 3 vezes, Bianca, é que eu não terminei aqui, tá? Mas é isso aí. Então, a gente fez no mesmo exercício a média, a mediana e a moda, para concluir, tá? E os exercícios complementares que eu vou passar vai envolver essas 3 medidas de tendência central. Isso foi sem a tabela. E agora, gente, se eu quisesse, eu não precisava repetir o número, esse tanto de vezes que eu repeti aqui. Não precisava, não. Eu podia fazer assim, ó. Vamos copiar a tabela aqui. Número e frequência. O número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a frequência 3, 4, 0, 2, 3 e 3. Isso aí. Quer dizer que o 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 4 vezes e assim por diante. E para a gente fazer, é isso aí, Bianca, é mais fácil multiplicar. É o que eu vou fazer agora, tá? Isso aí. Então vamos lá. Qual é a moda? A moda é o que tem a maior frequência. Qual é a maior frequência? É o 4. Então, a minha moda é o número 2. A moda é o que tem a maior frequência. Tomar o cuidado que a moda não é a frequência. A moda é o elemento de maior frequência. Certinho? E a mediana? Gente, será que eu preciso colocar tudo enfileiradinho, igual a gente fez lá atrás, para achar a mediana? Não. Nós vamos somar. 3 e 4, 7. 7, 3, 10, 15. Eu tenho 15 números. Se eu tenho 15 números, o que vai ficar no meio? Que número que é? Primeiro número, segundo número, terceiro número, 14º número, 15º número. Qual que vai ficar no meio? Aí a gente faz 15 dividido por 2 não vai dar 7? Então vai ficar 7 números de cá, 7 números de cá. E o 8º número vai ficar no meio. Então, a minha mediana é o 8º número. Aí a gente conta, ó. Aqui não é 3. Então, vai ficar o primeiro, o segundo e o terceiro número. Aqui não são 4. Então, vai ficar o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo número. Aonde vai ser o 8º número? Aqui. Qual número vai ficar na 8ª posição? O 4. Então, a minha mediana, ela é 4.
Então, não precisa escrever tudo enfileiradinho. Você pode simplesmente raciocinar daquela tabela sua, qual número que ficaria no meio. Agora, e a média aritmética? Aí a média é aquilo que a Bianca falou. A gente vai multiplicar. Eu não tenho 3 vezes o número 1. Eu tenho 4 vezes o número 2. Vamos alinhar aqui a nossa tela. Eu tenho 0 vezes o número 3. E eu tenho 2 vezes o número 4. 3 vezes o número 5. Vamos pegar uma ajudinha aqui. E 3 vezes o número 6. Dividido por quanto? Gente, não repara a letra não, porque eu não tenho muito costume de escrever com pincel. Dividido pela quantidade total de números. A gente não viu que eram 15 números? Então, eu vou dividir por 15. A média vai ser 3, mais 8, mais 0, mais 8, mais 15, mais 18. Dividido por 15. 8 e 8, 16. 16 com 15, 31. 31 com 3, 34. 34 com 18 vai dar... Mas, gente, sabe que eu errei aquela hora? Deixa eu pegar uma folhinha aqui para somar. Eu não tinha feito essa conta antes, vindo. Ó. Então, 8 e 3, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 15, 14 vai 1. 34. 34 com 18, 12 vai 1. Então, é 52. Aqui eu tinha somado errado, gente. Eu tinha somado 46, ó. Tá vendo aqui? Vamos voltar aqui a tela, né? Senão vocês não vão ver. Aqui é 52, viu? Então, vamos pegar isso e dividir 52. 52 dividido por 15 vai dar 3,5 aproximadamente. Tá? Eu tinha feito errado aí. Então, a nossa média aritmética é 52 dividido por 15, que vai dar 3,4666, dízima periódica. A nossa média é aproximadamente 3,5. Certinho, gente? Entenderam como que faz usando a tabela? Dá para fazer a média, a mediana e a moda. Eu vou dar no exercício complementar que eu vou dar bastante exercício desse tipo, hein? Porque é bem comum cair isso aí do Enem. Ô, gente, e tem algo que eu esqueci de passar para vocês. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Sabe a atividade complementar? Eu comentei, perguntei se vocês gostaram, mas esqueci de fazer a correção. Então, vamos corrigir? A atividade complementar, ela é sobre mediana. Mediana, eu tenho que colocar tudo em ordem crescente e pegar o elemento do meio. Então, o número 1 da atividade complementar, a mediana é 3. No número 2, vamos colocar tudo primeiro em ordem crescente. Ó. 10, 11, 12, 16, 18, 25, 25 e 30. Ficaram 2 elementos no meio, o 16 e o 18. Aí a gente soma e divide por 2. 16 mais 18, 34. Dividido por 2, vai dar 17. Era uma das alternativas que a gente tinha
aí no nosso exercício. A resposta certa foi 17. Agora vamos para a questão número 3. Também era para colocar tudo em ordem crescente. Teve uma aluna que me chamou até no particular para perguntar sobre essa questão aqui. Tá vendo 2? O 2 ele aparece 2 vezes, então eu tenho que repetir ele 2 vezes. 0, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. O que vai ficar no meio? 6. Então, a mediana é 6. Gente, memoriza. Mediana, ordem crescente. Agora, essa aqui, gente, é repetida, né? Olha, é aquela mesma do PET, eu acabei repetindo sem perceber. Só que essa aqui, olha como que eu fiz. Eu fiz ela diferente. Em vez de escrever tudo, eu fui colocando primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor, quinto valor, e assim por diante. Aí, como eram 14, o que ia ficar no meio? O sétimo e o oitavo. Então, era 7,9 e 8,1. Aí, eu peguei, somei os dois aqui e dividi por 2, que deu 8. Certo? Aí, não eram 14 valores? Então, o meio vai ficar 7 para um lado e 7 para o outro. Por isso que o meio é o sétimo e o oitavo terços. Certinho, gente? Estão conseguindo acompanhar até aí? Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Certinho, né? Então, vamos continuar. Olha, eu vou fazer com vocês esse exercício aqui. A moda está muito fácil, né? Ó, idade, 10. Tem 20 pessoas com 10 anos. Tem 35 pessoas com 11 anos. 30 de 12 anos. 45 de 13. 32 de 14. E 38 de 15. Qual é a moda? Ou seja, qual a idade? O assunto da tabela não é idade? Então, qual a idade que tem mais pessoas com aquela idade? Isso é a moda. E depois tem esse exercício aqui, ó, que é do Enem. Quantidade de gols. Só de olhar vocês já vão saber qual é a moda. Não vou nem falar muito, não, porque senão vai ficando complicado. E esse outro exercício aqui, ó, caiu no Enem de 2016. Mas foi muito fácil também. Tá? E esse aqui eu não vou dar resposta, não, porque é questão do Enem. E aí termina. Vocês veem que é pouquinho exercício? Por isso que eu vou preparar mais algumas atividades complementares para vocês. E eu vou preparar agora aqui mais uma tabela para poder explicar média, mediana e moda utilizando a tabela. Porque isso cai muito no Enem. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Aí, vou colocar a tela maiorzinha, acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Né? Então, vamos lá. Numa classe, nós temos alunos, pessoas de... Então, aqui nós vamos pôr a idade e aqui nós vamos pôr a frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de pessoas que têm aquela idade. Então, nós vamos ter 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14 anos, tá? A idade está medida em anos. E agora nós vamos à frequência. Nós vamos ter 5 pessoas de 8 anos, 4 pessoas de 9, 6 pessoas com 10 anos, 8 pessoas com 11 anos, nós vamos ter 7 com 12 anos, vamos ter 5 com 13 anos e 5 com 14 anos. Então, está aí a nossa tabela montada. Aí, vamos primeiro naquilo que é mais fácil. Vamos calcular a moda. A moda é a idade que mais pessoas têm aquela idade. Então, qual idade é a moda? A maior frequência, né, 8. Então, 11 pessoas têm 8 anos de idade. Então, a idade mais comum é 11. Então, a moda é ter 11 anos. Certinho? Vamos para a mediana. A mediana. Na mediana, vamos precisar de uma ajudinha. Por quê? Primeiro, eu tenho que descobrir o que está no meio. Para descobrir o que está no meio, primeiro eu tenho que saber quantas pessoas tem, né? Então, vamos somar aqui. 4 e 6, 10. 10 e 5, 15. 7, 8, 15. 15, 15, 30 e 10. Eu tenho 40 pessoas. Se eu tenho uma lista de 40 pessoas, que é uma lista de 40, o que vai ficar no meio? Se eu colocasse todo mundo, igualzinho fazia quando vocês eram pequenininhos, fazia fila de ordem crescente. Se colocar fila de idade crescente, colocasse os 40 alunos enfileiradinhos, quais que ficariam no meio? O meio seria o 20º e o 21º. Como são 40 alunos, não vai ficar um no meio, vai ficar um parzinho no meio. Ah, Cláudia, mas você vai ter que escrever o 8 5 vezes, o 9 4 vezes, enfileirar os números? Não, nós vamos raciocinar junto. Não são 5 pessoas com 8 anos? Então, vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. 8, 8, 8, 8, 8. Agora, depois vem as pessoas de 9 anos. Vai vir o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Depois dos de 9 anos, vem os de 10. Aí vem o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, acabou. Até o 15º, tá? Agora, e as pessoas de 11 anos? São 8. 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, e aí vai, continua. O 20º e o 21º, que número que é? É 11. Então, a minha mediana é 11. E agora, para a gente fazer a média aritmética? Para fazer a média aritmética, eu vou fazer 5 pessoas de 8 anos, mais 4 pessoas de 9 anos, mais 6 pessoas de 10 anos, mais 8 de 11 anos, mais 7 de 12, mais... Deixa eu pegar um complemento aqui, que não vai dar minha folhinha aqui. Mais 7 de 12, mais 5 de 13, mais 5 de
14. Tudo isso multiplica, soma e divide pelo total de alunos, que são 40. Gente, eu vou parar um pouquinho, que a Bianca fez uma pergunta aqui. Isso aí, Bianca, metade de 30, de 40. Metade de 40 é 20. Então, vai ficar 20 para cá e 20 para cá. Quais os que vão emendar aqui no meio? 20º e o 21º. Por exemplo, se fosse uma lista composta de 30 números, metade de 30 não é 15? Então, eu ia pegar o 15º e o 16º. Certo? Se fosse uma lista de 30. E se fosse uma lista de 27 números? Metade de 27, 13 e meio, né? Então, eu ia pegar o 14º. Porque aí ia ficar 13 números para cá, 13 números para cá. No caso do 30, ficava 15 números de cá e 15 números de cá. Aí, como é par, você pega 2. E se fosse ímpar, você pegava só 1. Ok, Bianca, então vamos retornar para o nosso exercício aqui. Então, nós vamos só multiplicar tudo primeiro, né? Média aritmética vai ser 40 mais 36 mais 60 mais 88 mais 84 mais 65 mais 70 dividido por 40. A média aritmética vai ser, eu vou somar aqui para não ter perigo de errar, ó. 40, 36, 60, 88, 84, 65, 70, 443. Dividido por 40. Vamos dividir aqui, então. Eu vou fazer a continha aqui no cantinho, tá? 443 dividido por 40. 1 vezes 40, 40, sobra 4, desce o 3. 40, sobra 3. Não tem mais 0, 30 dividido por 40 não dá, 0, 0. Aí vai dar 7. Então, vai dar 11,7. 11,07 é a média aritmética. Aproximadamente 11,1. A média aritmética não é necessário dar valor exato, não, viu? É a média da idade desses alunos. Não deu valor exato porque eu inventei o exercício agora, certo? Mas vocês conseguiram entender, então, como que faz a média, a mediana e a moda a partir de uma tabela de frequência? Tá certinho? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Se tiver, tá na hora de perguntar para eu responder. Tá certinho? Vocês estão muito quietinhos, não estão nem tendo dúvida. Olha, gente, eu espero que vocês
estejam gostando das aulas, da participação. Essa matéria está muito fácil, né? Mas é bom vocês acompanharem, porque essa matéria tem muito no Enem. E essa oportunidade de aprender, de discutir, de estar interagindo nesse ambiente de escola, de ter essa rotina, é importante para vocês. Então, o Enem, vocês já sabem, o Enem ficou para janeiro, mas nós não podemos perder o foco, né? E aí, ontem eu estava conversando ainda com uma tia de uma aluna minha. Aí ela estava falando que a sobrinha dela está muito desanimada, que está no terceiro ano. Está muito desanimada porque por causa do Enem. Aí eu estava falando para ela, agora que é o momento de animar. Por quê? Olha, já tem a data do Enem definida, a gente não sabe quando vai voltar a ter aula presencial, porém, você tem que fazer o seu melhor. Porque muita gente vai desanimar de estudar por não ter aula presencial. Mas vocês que persistirem, vocês que pegarem firme e continuarem estudando, vocês vão sair na frente dos outros. Então, por estar em casa, não fica com preguiça, não fica desanimado, não. Marque um horário para vocês estudarem, marque uma rotina. Eu sei que muitos estão fazendo cursinho, né? Mas quem está ou quem não está, continua estudando. Não fica só naquilo que está no cursinho ou só no mínimo que os professores estão passando, não. Pega firme. Vamos tentar pegar firme, vamos tentar ir para frente, perseverar, né? Porque talvez seja até mais fácil de vocês entrarem numa faculdade, porque as faculdades elas vão precisar de aluno no ano que vem. E a dificuldade que vocês estão tendo de não estar tendo aula, todo mundo está tendo a mesma dificuldade. Então, é a forma como você vai reagir é que vai abrir as portas para você. Eu acredito que ano que vem a nota de corte das faculdades seja bem menor, né? Por todos esses transtornos. Então, vai ser muito mais as chances de vocês conseguirem entrar numa boa faculdade. Eu vou responder a pergunta da Bianca aqui. Ó. Pode falar. Me tira uma dúvida aqui. Tá, eu vou fazer a conta com você, Bianca. Gente, é importante o que a Bianca está fazendo. Aproveitar a oportunidade, né, que nós estamos tendo de aprender, perguntar, né, porque para isso que nós estamos aqui. Aí eu escrevi 252, não, dividido por 5. Vamos lá então, Bianca. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Deu? Exato. Agora, eu tenho que descer o número 2. 2 divide por 5? Não. Toda vez que você desce o número e não dá para efetuar a divisão, é obrigatório colocar um zero no quociente. Aí, dá para dividir? Não. Aí a gente vai pôr mais um zero aqui e uma vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Então, Bianca, eu vou fazer mais um exemplo, viu? Toda vez que você descer o número e não der para dividir, você vai colocar um zero no quociente. Por exemplo, vamos pegar um número aqui, 104, e vamos dividi-lo por 2. 104 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Não, gente, não deu o que eu queria, não. Desculpa, viu? Vamos fazer outra conta aqui. Deixa eu inventar outra conta. 104 dividido por
Só um minutinho, deixa eu inventar aqui direitinho. Na verdade, eu vou fazer 520 dividido por 5. Aí vai dar o que eu quero, tá? Vamos lá. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Desce o 2. Eu desci o 2. 2 divide por 5? Não. 2 não divide por 5. Eu desci o número, mas não dá para dividir pelo meu divisor. Então, eu ponho um zero no quociente. Aí, depois, eu continuo a conta. Certinho? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Se quiserem fazer mais uma pergunta, tá na hora. Karen, a diferença entre juros simples e compostos vai ser o enunciado é que vai te falar. Você vai ter que prestar muita atenção na interpretação. Quer ver? Deixa eu vou voltar aqui nos exercícios que a gente fez, tá? Porque aí eu tento te ajudar, porque realmente isso aí é muito difícil de você saber separar um do outro. Aqui, ó, eu achei os exercícios aqui do PET volume 1, tá? Vamos lá. Então, quando não falar no enunciado, aí vai ficar complicado, aí vai ter que ser por dedução. Por exemplo, quando você pega um empréstimo no banco, correção monetária, é juros compostos. Agora, geralmente a maioria é juros compostos que usa no mercado financeiro. Agora, no Enem, você pode ter a certeza que no enunciado vai falar. Porque o Enem não vai ser mal elaborado igual foi essas questões do PET aqui. Lá vai falar para você, tá? Quando não falar, infelizmente, não tem uma receita assim para falar, e quando é isso, é isso. Não tem, infelizmente, Karen, não tem. Tem que ser mais a interpretação mesmo. Mas o mais comum de usar no mercado financeiro são os juros compostos, tá? Aí, olha aqui esse exercício, ó, da semana 3 do PET. Aqui fala, ó, juro simples, juro composto. Mas, infelizmente, não tem uma receita mágica para eu conseguir te falar quando vai usar um e quando vai usar o outro, não. Tá? Infelizmente. Mas no Enem você pode ter certeza que vai falar qual que é. Certinho, gente? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Se quiser ligar o microfone também, não tem problema não. Então, podemos encerrar por aqui? Gente, semana que vem vai ter vários exercícios sobre média, mediana e moda. Eu vou usar tabela e gráfico, viu? Porque no Enem, além de usar tabela, também às vezes usa o gráfico. Igual esse exercício que a gente viu aqui, ó. Ele não usou uma tabela, ele usou um gráfico. E é uma questão do Enem. Então, não percam a aula da semana que vem. Conto com a presença de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, vocês podem me mandar no particular no WhatsApp ou aproveitar a aula da semana que vem para poder
tá tirando as dúvidas, está participando, viu? Então, um bom dia para vocês, uma boa semana. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau.